Tá. Tem alguma dúvida, alguma pergunta antes de eu fazer esse passo aqui? Não? Uma coisa que eu não ia fazer, mas eu acho que eu vou fazer, senão vai ficar bem confuso aqui, talvez colocar o React Router aqui. React Router, só para explicar para vocês, a gente até decidir junto, vai ser um framework que vai ajudar a gente a ter rotas diferentes aqui em cima. Por que eu digo isso? Porque senão, agora aqui no login, que eu já nem sei que senha está nesse usuário, deixa eu ver se estão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Aqui, ó, a gente vai ter que pôr uma tela para o cara configurar se ele é criador de conteúdo ou não e tudo mais. E aí vai ficar tudo um monte de componente, vai ficar uma bagunça. Então eu acho que eu vou adicionar o React Router. No tutorial não cobre essa parte, mas eu acho que vai ser legal, beleza? Então eu vou seguir aqui. Vamos ver, eu nem sei que versão que tá, porque eles sempre estão lançando versão nova. Deixa eu só confirmar aqui para a gente já pegar o passo a passo aqui. Beleza. Será que não vai ter o... Deixa eu ir pelo GitHub então. Entenderam o que é esse cara aqui? Esse cara ele vai pegar a rota lá de cima e vai ajudar de um jeito fácil a gente trocar que componente a gente está renderizando. Eu acho que eu vou até commitar esse código. Eu vou fazer aqui bem rapidão, só para depois não ficar um vídeo super longo com um código sem commit nenhum, que vai ser difícil de vocês acompanharem o passo a passo. Deixa eu fazer aqui rapidão. Até bom que seja... Quem aí não tem tanta prática em criar repositório e tal, já vê que é bem simples, não tem segredo. Então eu vou criar aqui o Lemeno. Ó, Lemeno, hein? É o nome de verdade do meu bagulho. Vamos ver se vai para frente. Eu vou criar como público, não tem problema, aí vocês conseguem acompanhar. Então aqui o Git te dá o beabá aqui da parada, mas basicamente você vai fazer um git init e adicionar um remoto. Git init, isso aqui agora virou um repositório Git. Aí eu vou pegar... E eu vou já dar um add all para adicionar tudo, então já vai adicionar tudo que está aqui. Eu vou fazer um first commit desse jeito mesmo aqui, não tem problema. Vou fazer uma branch main. Antigamente a branch principal chamava master, agora a ideia é mudar para main, porque master e slave, ideia de escravidão e tal, então a galera resolveu mudar. Não vou entrar no mérito aqui, mas vou seguir o novo padrão. Ah, não, sim, vai funcionar, sim, vai funcionar. É que é só mais uma questão da galera tentando melhorar um pouco essa questão de racismo, de preconceito, e aí eles tomaram essa decisão de mudar. Mas se você usar master, vai funcionar normalmente. Você tem que forçar para ser main, né? O padrão do Git ainda é master, o padrão do GitHub que eles estão querendo mudar. Beleza, então a gente tem a branch aqui, se vocês quiserem acompanhar. Eu podia ter até comitado ele repositório limpo, mas se você comparar com o step 12, você vai conseguir ver as mudanças que eu fiz. Eu comentei com os logs, não tem problema não. A ideia é só para não fazer muita coisa e depois quem quiser acompanhar fica perdidaço, já com um monte de mudança. Beleza, então faz tempo que eu não instalo isso aqui do zero, mas eu acho que normalmente eu instalo o React Router DOM, mas acho que é isso, vamos lá. Meteor npm install, você pode usar o yarn também se você prefere, tá? Beleza. Então aqui tem um componente que normalmente a gente usa, eu posso até abrir aqui o Bmark, que é um dos projetos que eu falei que é da Quave, só para não fazer besteira e a gente não perder tempo. Eu acho que a gente vai usar o switch, a gente não vai fazer essa parte de rota dinâmica e tudo mais, porque eu não quero perder o tempo de vocês com isso. Depois lá no meu canal eu vou explicar tudo isso em bastante detalhe. Eu só quero ver aqui, ele vai usar o switch mesmo. Deixa eu só conferir se tem que adicionar o React DOM, mas eu acho que ele já adiciona automaticamente. Então deixa eu só pegar aqui o package JSON. Só que eu só estou fazendo para a gente não perder tempo, tá? Não precisa não. Beleza? Então esse cara aqui vai ser os caras que a gente vai usar. Só estou copiando e colando aqui para... Vai que eu importo o cara errado, aí vai ficar dando erro. Não tenham vergonha de pegar, copiar, colar código, isso faz parte da vida. Então eu vou criar um arquivo routes aqui. Eu sempre gosto de deixar esse padrão. Criar um routes para ficar bem certinho onde estão minhas rotas. Eu vou dar um export const routes, que é o nome do meu componente aqui. E aí esse cara ele vai ter um switch, vocês podem ver aqui no Bmark lá embaixo, é porque aqui tem muita coisa, né? O Bmark já é um projeto grande. Mas você vai ver que ele tem um switch, pensa que isso aqui é igual o switch case da linguagem de programação. E aí ele vai cair na rota que você especificar lá no teu navegador. Então é a mesma ideia. É um pouco confuso, talvez a primeira vez que você viu isso, mas depois você vai ver que vai fazer sentido.
Eu estou apanhando um pouco a formatação porque eu uso o Prettier e nesse projeto a gente não configurou o Prettier. A gente poderia parar e configurar também, mas vamos seguir a vida. Então eu vou fazer uma rotinha aqui. Então essa rota aqui, a gente pode olhar aqui na doc como que é uma rota. Ele deve estar aqui muito em breve. Tem que ter esse router por fora? Nem lembro desse cara, deixa eu ver. Não precisa ter esse cara. Ou precisa, deixa eu ver no Bmark se precisa. Precisa. Tá. Beleza. Então ele precisa ter esse cara para receber o histórico. Tá. Vamos meter ele aqui. Deixa eu ver se esse histórico eu estou pegando do React Router ou se eu estou pegando do browser, porque dá para pegar dos dois. Esse aqui eu acho que eu estou pegando do React Router, né? Não, eu estou pegando desse history. Ixi, nem lembrava disso. Faz tempo, hein, que eu não faço projetinho assim do zero. Mas vamos lá, vamos já arrumar isso aqui. Então lembrando, né? Toda biblioteca que você usar, você tem que vir aqui e dar o install, tá? Senão não vai funcionar. Beleza, então esse cara aqui ele consegue criar. Isso aqui é basicamente para ele ter o back, o forward do browser e tudo mais. Não tem nada de muito mágico aqui não. É só para ele funcionar baseado no histórico do browser mesmo. Porque tem várias formas de fazer o React Router. Você pode fazer com hash ou fazer com o React do browser. Aí vai depender do que como que você quer usar. Esse cara aqui de rede, pode falar. Pode fazer a pergunta. Ah, tá. Já vou reexplicar então. Deixa eu só botar aqui esse cara aqui. Tá, você falou perto do return. Então esse cara aqui é o nosso componente, tá? Routes. Deixa eu fazer mais pausado aqui para ficar mais simples. Esse cara aqui então, depois eu vou reorganizar esse código, tá? Mas esse código aqui, daqui várias coisas vão morrer, né? Porque tem várias coisas aqui que é do to-do do exemplo lá. Então eu vou retornar esse cara aqui. Depois eu me viro com esse cara aqui para baixo, tá? Então esse cara aqui é o cara que eu vou retornar. Então esse cara vão ser as minhas rotas, beleza? Eu vou deixar o user aqui por enquanto, para essa parte toda ficar reativo. Esse cara aqui eu já vou arrancar daqui. Eu não quero esse cara aqui. Então eu vou ter que importar esse cara, que é do meu arquivo, tá? Esquece o React Router. Esse cara é um arquivo, é um componente React qualquer. Meu projeto nem sabe quem é ele. Deixa eu já criar vou criar um login JSX aqui, que aí eu já colo essa parte aqui do login form. Só que eu nem preciso, acho que nada disso aqui eu vou aproveitar a parte do app em si, né? Depois eu vou arrastar, deixa ele aqui por enquanto. Então beleza, isso aqui eu não vou precisar, eu não vou adicionar task, eu não vou fazer nada disso, que isso aqui era do exemplo. Beleza? Então tá, então esse routes, ele vai ser um monte de rota. Então esse cara aqui, ele é o meu route aqui do meu componente aqui de cima, beleza? Acho que esse route ele não vem daqui, ele vem daqui, né? Ô, tô doido. Por que ele tá reclamando aqui? Deixa eu ver de onde que ele vem aqui. Route. Não, ele vem dali mesmo. Não sei porque que ele tá amarelinho como se não tivesse vindo certo. Então esse cara aqui, eu vou colocar alguém aqui dentro. No caso da home, quem que eu vou colocar aqui dentro da home? Então, eu não sei, né, qual vai ser a nossa home por enquanto. Então eu posso colocar sei lá, vou colocar uma div aqui, home, só pra gente ver se está funcionando, beleza? E aí o que eu estou retornando aqui? Vamos lá. Eu tenho um roteador, isso aqui, cara, é um padrão. Você tem que seguir para usar a documentação dos caras. E aí você pode passar várias coisas aqui para esse componente, tá? Então uma das opções é você passar o histórico do browser. E é isso que eu estou fazendo. Eu não fiz esse código, só que eu estou usando o código de criar a conexão entre o histórico do browser e a minha aplicação. Para quê? Para quando eu usar as setinhas aqui, de back e tal, funcionar. Beleza? Mas eu não preciso entender o que ele está fazendo por dentro. Mas é isso que eu estou fazendo aqui. Aí dentro daqui, eu vou criar o switch. O switch que é o cara que eu falei, talvez eu falei meio rápido, que é como se fosse switch case mesmo, da linguagem de programação. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar qual URL que eu tenho aqui e ele vai fazer um matching e vai renderizar o componente que tiver dentro. Vamos rodar isso aqui de novo? Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu só pegar aqui aquele comando. Eu sei que isso aqui vai complicar um pouco, mas é muito difícil você fazer um projeto real sem usar alguma biblioteca para gerenciar as rotas. Então, achei melhor a gente fazer isso. Deixa ele carregar aqui. Beleza, carregou. Tá, deve ter algum cara... Tá, esqueci de importar o React aqui. Então, import... A partir do React 17, isso não vai precisar mais. Mas, por enquanto, sempre que você tem React num código, você tem que ter esse cara aqui em cima.
Na próxima versão do React, acabou de sair, na verdade, não vai precisar mais disso. Ó, estão vendo? Deu certo, ó. Ele botou home aqui. Fala, como assim deu certo? Cadê o resto do app? Eu tirei mesmo, né? Se você olhar aqui, ó, no app eu só estou importando routes e do routes eu só estou botando isso. Então deu certo. Se eu colocar outra rota aqui, sei lá o que vai acontecer. Mas, ó, não achou nada, tá vendo? Ele não renderizou nada, só tá esse fundo aqui porque é o fundo padrão do meu app. Então, beleza, tá dando certo. Se eu colocar uma rota aqui 2, por exemplo, e eu renderizar 2, ele vai também dar certo. Então tá funcionando, que era isso que eu queria. Para não ficar um monte de componente tudo no mesmo lugar, baseado na rota, eu renderizo um componente diferente. Tá vendo? Só que aí o que tá faltando, né? Tá faltando aquela parte em volta do app, que não importa a rota, né? Então toda essa camada aqui, ó, eu tirei dali e ela tá faltando. Então eu deveria colocar ela de volta. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse cara aqui. Vou colar aqui em volta do routes. Tá vendo que tem um routes ali, né? Então eu vou colar aqui em volta do routes. Vou extrair esse routes daqui. Deixa eu já pôr um ponto e vírgula aqui. Vou retornar. Então, em vez do routes, eu vou retornar toda aquela estrutura ao redor que já tinha. Beleza? E aí, além disso, eu vou colocar no meio da tela a questão da rota. Então, em vez de ter esse task form, essas coisas que a gente nem está usando, eu vou colocar no meio da tela a rota. Então, aquela mesma rota que estava antes sempre, agora ela está dentro de toda essa parafernalhazinha aqui. Esse login form assim, provavelmente não vai fazer sentido agora. Então, eu vou tirar ele daqui, ele já é um componente separado, porque eu também vou querer ter esse cara aqui dentro. Então, eu vou tirar esse cara aqui também, vou tirar esse cara aqui também. Se estiver muito confuso, fala. Mas qual que é a ideia agora? A minha rota vai estar só no miolinho aqui. Então, vamos ver se isso aqui já vai funcionar. Aqui eu já vou trocar esse nome, né? Porque o nome do nosso app agora é Lemeno. Eu não tenho tarefas pendentes, então não faz sentido. Esses caras aqui também já não faz sentido. Vamos salvar e vamos ver o que vai acontecer. Salvei, atualizei. Olha, ele está falando que tem um cara que não está definido. Por quê? Isso aqui é uma extensão que eu uso, que eu consigo clicar no erro e ir direto para o WebStorm. Isso aqui é legal, porque ele vai para a linha exata. Ele está falando que esse logout não existe. Provavelmente era um cara que eu copiei, eu tirei e não copiei de volta. Quer ver o logout? Ele vai estar por aqui. Olha, ele está aqui, ó. Então esse cara que eu esqueci de pôr de volta, vou pôr ele aqui. É uma funçãozinha de logout do Meteor, bem simples, né? Meteor logout. Limpar, vamos ver se pode ter mais erro, tá? Ó, tem outro erro aqui, ele está falando que o username está undefined. Por quê? Eu tirei o check que via se tinha usuário ou se não tinha. Então eu posso também colocar igual eu fiz aquela hora, a mesma coisa. Se não tiver usuário, vai ser undefined ou nulo. Undefined ou nulo vai dar false. Então ele não vai renderizar nada disso e não vai dar erro aqui quando ele tentar acessar essa propriedade. Fechou? Deu certo. Por que está 2? Deixa eu limpar os erros velhos aqui, ó, não está dando mais erro, tá? Por que está 2? Porque eu estou na rota 2. Se eu voltar para home, ele vai aparecer home. Agora tá vendo? Tem toda aquela estrutura em volta e no meinho tem minhas rotas. Se a gente vier na extensão do React, lembra que sempre a extensão te ajuda a entender. Você vai ver, ó, app, que é aquele nosso primeiro. Dentro do app eu tenho o meu routes, que é esse cara aqui, o meu routes. Dentro dele eu tenho o route provider, aí são coisas que ele colocou para mim, não me importa. E até eu chegar na minha rota propriamente dita, que vai ser a minha home. Beleza? Não está aparecendo esse monte de div aqui, porque aqui eu só vejo os componentes do React. Se eu começar a colocar componentes de React aqui depois, vocês vão ver que vai aparecer. Beleza? Agora eu preciso fazer uma coisinha aqui. Porque se esse cara aqui não tiver usuário logado, eu tenho que jogar ele para a tela de login, certo? Então a minha tela de login que ficou no meio da zona aqui, que ela já tinha esse login form, vamos arrumar ela, vamos tirar esses caras todos daqui. Então deixa eu fazer um export const login, que vai ser minha tela de login. Vocês ficam muito quietos, velho. Dá um medo de não ter ninguém aqui, eu estar falando sozinho que nem um doido. Eu devo estar falando sozinho, não é possível. Então, beleza. Então, ó, tô colocando agora aqui um login form. E aí, para que rota? Eu vou colocar uma rota aqui, ó. Vou colocar a rota /login. Então, vou pôr o path aqui, /login. E aí, quem vai ser o componente? Eu acho que até dá para pôr assim, se eles não mudaram nenhum padrão. Normalmente eu usava assim, ó. Componente, passo login. Eu vou importar. Pronto. Então, se eu cair na rota /login, vai ser isso. Então, vamos ver se vai dar certo. Atualizar aqui.
a home, beleza, sair. Vamos ver se o barra login vai ter aquele nosso formulário de login. Não tem o nosso formulário de login, porque deve ter dado algum BO. Será que é porque ele pôs outra barra? Cadê o nosso formulário? Parece que caiu o app. Ele não está carregando nada. Deixa eu dar um refresh aqui. Ou talvez esse jeito... Porque o React Router, velho, ele sempre lança uma versão nova. Talvez nessa versão... não tem o componente aqui. Deveria dar certo esse cara. Vamos tentar entender por quê. Será que eu tenho que pôr uma barra depois? Sei lá. Deixa eu ver. Login. Será que está dando algum erro que eu escondi sem querer? Deixa eu tirar esse cara aqui. Ué, nada tá mais respondendo, mas parece que é o app que não tá respondendo. Oxê, essa sessão tava bichada? O que tá acontecendo? Deixa eu tentar pôr um barra login aqui. Ele tá pondo HTTPS aqui. Esse que é o problema. Ó, não sei porque ele tá tentando pôr HTTPS, tá? Eu não tô rodando. HTTPS é um modo seguro e tal, mas normalmente localhost a gente não roda com HTTPS. É por isso que ele estava quebrando. Não sei de onde ele estava pondo HTTPS aqui, ó. Talvez alguma coisa do meu browser, ou porque é barra login, o Chrome tem alguma maluquice, sei lá. Mas ele estava mudando para HTTPS. Ó, de novo, mesmo problema. Esqueci de botar o tal do React lá em cima. Então vou botar o tal do React lá em cima. Mas eu não sei de onde pôs HTTPS. Acho que é algum padrão do Google, porque tá barra login, ele tentou por segurança automaticamente. Ó, funcionando. Tô tirando a maluquice que apareceu um HTTPS sozinho ali. Se eu tô no barra login, eu consigo ver isso. Se eu tô aqui na home, tá beleza. Aí o que eu quero fazer? A gente quer ter... Me ajudem aí, galera. A gente quer ter uma home não autenticada ou a gente não quer ter? O que eu quero dizer? Se o cara entrar sem login, a gente quer mostrar alguma coisa para ele ou não? Ele tem que ter login para ele ver qualquer coisa. Eu acho que a gente poderia ter uma tela aqui explicando o Lemeno, né? Entre para fazer tal coisa e um botãozinho para o cara clicar, talvez. Então vamos fazer aqui uma home. Então beleza, vamos meter uma home aqui. Aí o que vai ter na home? Por enquanto acho que dá para pôr um texto simples, né? Então a gente pode pôr um textinho aqui. Lemeno oh, estava em inglês, né? Lemeno is the right place to keep to receive, to see what your favorite creators are posting. Ótimo, né? Belo marketing. E aí a gente pode meter um link aqui. Acho que tem até o link do React Router mesmo que a gente pode usar aqui. Deixa eu ver se esse aqui... Não é Navilink que eu quero. Acho que tem um link deles. Normalmente eu não uso porque eu uso outras bibliotecas, mas acho que esse cara aqui eu consigo botar um to e aí eu consigo pôr um barra login aqui. Vamos ver se vai funcionar. No final isso aqui vai virar um link, tá? Um href lá do HTML que vocês conhecem. Clique here to sign in. Vamos ver o que deu. Esse cara que eu vou mudar, né? Porque está escrito login, não é login. Esse cara aqui eu não vou importar. Esse cara aqui é home. Eu vou vir na rota. É sempre a mesma coisa, tá? É até meio repetitivo. Ó. Eu vou pegar aqui na rota, vou colocar um componente. Aqui eu só coloquei esse exact, porque eu só quero mostrar a home se for exatamente só a barra. Mas nem seria tão necessário. Mas normalmente eu gosto de fazer assim. Então, se a gente não fez nenhuma besteira aqui... Eu fiz, né? Só eu que estou programando. Se eu não fiz nenhuma besteira aqui... Esse cara aqui, ó, beleza. Tá uma home tosca? Tá uma home tosca, mas tá aqui. E eu posso clicar aqui para logar. Por algum motivo, o meu login não carregou, né? Vocês viram? Eu pus o barra login, componente login, só carregou quando eu dei refresh. Deixa eu ver, voltar na home. Por que esse raio desse cara não tá carregando? Não entendi, não. Alguém tem alguma pista? Por que não está carregando? Será que faltou alguma config aqui? Deixa eu olhar aqui a doc rapidinho. Parece que ele não tem um exemplo de... Ah, talvez aqui, Quick Start. Ah, faltou... Será que esse browser... Ah, eu importei errado. Ó. Acho que eu não coloquei isso aqui. Coloquei? Eu não lembro de ter colocado. Acho que eu meti um router direto lá. Acho que eu estou importando o cara errado e ele não está conseguindo entender o que o browser está fazendo.
Eu acho que foi essa cagada. Vamos ver. Esse aqui era aquele que estava morto com HTTPS. Então vou voltar aqui na home. Ah, agora... dei sorte que eu achei rápido o que era, tá? Porque poderia demorar um tempão para ter achado aqui. Mas o nome não é router, né? Ele está renomeando o nome. O nome esse yes é para você renomear. A gente nem precisa renomear aqui. Eu acho confuso, não tem por que renomear. Pode ter um browser router aqui mesmo e ser feliz. Pelo menos ficar claro que está vindo esse tipo de rota do browser. Eu desconfiei por causa que eu sei que tem a ver com o browser, então por isso que eu fui olhar ali. Beleza? Então, ó, tem aqui, tem como ele fazer o login, tem como ele fazer o cadastro. Aqui não vai mudar nada, né? Isso é uma coisa legal do React, né? O componente em si continua sendo o mesmo, tá? Então, se ele estava funcionando antes, a tendência é que ele continue funcionando normalmente aqui. Talvez a gente possa pôr, se ele clicar no Lemeno, volta para home, sei lá. E aí a gente precisa ter algum lugar para ele ir autenticado, né? Então aqui é a home não autenticada e a gente pode criar timeline, será? Que no futuro a gente vai mostrar os posts? Talvez, né? Aqui a ideia é que ele tenha que clicar. E aí ele faz o login. Porque aqui a gente vai pôr uma mensagem de marketing lá na home e tal. Beleza? Vai ser uma tela no futuro, né? Se a gente chegar lá, vai ser uma tela bonitinha, não vai ser simplesmente aquilo. Então eu vou criar uma tela aqui timeline, que por enquanto vai estar vazia. Mas eu já vou criar ela só para a gente ter essa ideia de home logado e home deslogado. Então quando o cara logar, agora a gente vai querer mandar ele para nossa timeline. Então aqui, timeline. Então a gente não vai deixar ele na home, a gente vai mostrar a timeline. Então quando a gente passar por esse login form, que agora acho que nem precisa ser outro componente também, né? Porque ficou separado, a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó, colar para cá e já retornar direto esse cara aqui. E a gente só muda o nome desse cara para login logo. Não precisa ter um cara que importa outro que retorna, né? Vocês viram que só tava isso, né? O código, ele só importava o outro e retornava. Então ele pode ser login direto aqui. Só copiei e colei, tá? Não fiz nada aqui. Então vai ser a mesma coisa. Aí esse cara aqui, quando ele logar agora, a gente não quer que ele fique nessa tela. Vamos ver aqui o que vai acontecer, quer ver? A timeline is not defined. Deixa eu importar essa timeline, que eu coloquei ela em algum lugar, né? E não terminei o que eu estava fazendo. Eu coloquei ela aqui, mas eu não importei. Eu sempre tem que importar o arquivo, tá? Não vai ser mágico, né? Tem que saber onde está o arquivo. Então eu vou dar atualizada aqui. E vamos criar um novo usuário. Então se eu criar um novo usuário aqui, vou colocar o 5. Ó, ele logou. Mas tá vendo que agora não tá tão legal? Por quê? Antes, tava tudo num componente só. Então, quando eu via que tinha usuário, eu já nem mostrava o formulário. Agora são vários componentes. E o que está definindo o componente é a rota. Então, agora ó, não ficou tão legal quanto estava antes. Então, eu estou tendo um problema aqui. Então, eu preciso pegar aqui. Se o cara entrar nessa rota e ele tiver com o usuário, talvez eu queira redirecionar ele. Mas primeiro, vamos mandar ele para o lugar certo por aqui. Ou a gente já pode redirecionar aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar esse cara aqui, ó, copiar e colar para cá. Então eu vou saber quando o usuário estiver logado, certo? E aí no React, quando a gente quer fazer alguma coisa que gera um efeito colateral, a gente vai usar outro cara. A gente vai usar um cara que chama useEffect. Depois você tem que ler a doc para entender certinho o que é isso. Mas basicamente é isso. Eu estou gerando um efeito colateral. Qual vai ser o efeito colateral? Eu vou vazar com o cara dessa tela. Então se ele cair aqui, eu vou vazar com ele daqui, mas depois recomendo a leitura. Como eu falei, a doc do React é muito boa. Se você vier aqui, ele vai te explicar. Tem até a versão em português, tá? Então, te permite executar efeitos colaterais, exatamente o termo que eu usei, para você fazer alguma coisa. Aqui, por exemplo, ele está atualizando o título da função. Beleza? Então, aqui, eu também sei que o React Router, que é o cara que eu estou usando lá, React Router DOM, ele tem uma forma de eu fazer redirecionamento, que é usando o use... Opa, selecionei coisa demais. Que é usando o use history. Então, a gente tem uma função para a gente fazer redirecionamento. Então, é isso que eu vou pegar aqui. Ó. Eu vou pegar um history do React Router. Essas coisas, gente, vocês vão aprender, tá? Tipo, eu aprendi, não é que eu nasci sabendo isso. Então, não... Ai, meu Deus, eu nunca saberia isso. Lógico, você vai aprender, né? Então, o que eu vou fazer aqui nesse effect? Eu vou ver se tem usuário. Se tem usuário, eu vou redirecionar esse cara para a minha timeline.
Exatamente. Ele vai fazer uma mudança no navegador. Quando ele bater aqui, se tiver usuário, ele vai fazer isso aqui e esse cara faz essa mudança na URL para mim. Esse cara aqui, ele quer dizer quando que esse cara tem que atualizar. Então, quando esse cara mudar, ele tem que rodar de novo. Então, é por isso que eu estou colocando ele aqui. Se eu não me engano, tem que ser um array, né? Tem que ser um array. Beleza? Então, toda vez que mudar esse user, ele vai executar essa função. Então, se ele vê que tem usuário, para que ele está na tela de login? Né? Não faz sentido. Ele tem que estar na tela de timeline. Então, vamos ver se funcionou, né? Então, eu vou tirar aqui. Ó, aqui, ó, quando ele desloga, também está errado. Ó, ele está na tela de timeline. Aí aqui é o oposto. Quando ele está deslogado, ele não deveria ver a tela de timeline. Mas depois a gente trata isso. Então, eu vou tentar logar aqui. Viu? Ele redirecionou para a tela de timeline. Só para vocês verem que eu não estou mentindo e esse código está fazendo isso. Então, vamos vir aqui, ó, push. Então, ó, vamos ver timeline quando ele redirecionar. Redirect to timeline. E aí a gente pode ver aqui toda vez que esse effect rodar. Então aqui é quando ele rodar, vocês vão ver que ele vai rodar outras vezes, só como o usuário não vai estar aqui, ele não vai fazer nada, né? Porque ele só vai dar o redirect quando tiver usuário. Então vamos voltar aqui, vamos ocultar esse cara, vamos deslogar. Vamos, ó, não estamos redirecionando, então ele está ficando perdido lá na tela de timeline. Cliquei aqui em login. Ó, ele rodou o effect e aí ele fez o redirect. Se eu voltar aqui e voltar para a tela de login de novo e fizer o refresh, ó, tá vendo que os effects está rodando? Ó? Ele está sempre rodando aquele código. Qual a diferença? Quando o usuário está nulo, ele não está fazendo nada, mas ele está rodando o código. Beleza? Aí quando o usuário tem alguma coisa, ele está redirecionando. Por quê? Porque eu mandei ele fazer isso. E por que eu uso um useEffect? Pensa comigo. O React está renderizando. Não vai ser legal se eu chamar aqui, ó, do meio do nada, no meio do render dele, eu ficar trocando e fazendo ele para outro lugar. Então o useEffect é isso que é um efeito colateral, né? Eu estou falando para o React que eu vou fazer alguma coisa que vai meio que quebrar o processo de renderização dele, ou vai atualizar o processo de renderização dele. Então sempre que você tem alguma coisa que não está naquele componente especificamente, você vai colocar isso dentro de useEffect. Mas de novo, não vá pela minha. Leia aqui, ele vai explicar, ele vai dar exemplo, ele vai falar quando usar, como usar, porque é o tamanho da doc. Mas parece assustador, mas ela é muito bem escrita, ela vai te explicar todos os casos que você deve usar esse cara. Beleza? Então fechou. Se a gente quiser, a gente pode também fazer o caso do logout, jogar ele para a tela certa automaticamente. Ou a gente também pode fazer, o logout ele também tem uma função de callback. Então o que eu poderia fazer? Quando eu clicar no botão de logout, eu já sei que você está deslogando, obviamente. Então eu já posso te mandar para a tela da home de novo. Então eu posso fazer esse import aqui também. Eu posso usar o use history aqui também para pegar o meu histórico. Quem está confuso com esses use para todo lado, estuda sobre React Hooks. É uma coisa relativamente nova e tem toda a explicação aqui. Então isso aqui ficou fenomenal usar React depois do React Hooks, tá? Então se você não está entendendo nada, fala, pô, conhecia React, mas estava bem diferente. É por causa que você não está familiarizado com React Hook. Então agora o que eu estou fazendo? Toda vez que eu deslogar, eu já vou jogar o cara para home geral. Então voltando aqui, vou deslogar, fui para home geral. Eu tentei para home geral, porque deu um erro aqui, ó. Cannot read property push of undefined. Então esse cara deu undefined. Por quê? Eu fiz alguma besteira, né? Não era para ter dado undefined. Deixa eu tentar ver se estava meio... Deixa eu logar de novo aqui para ver o que aconteceu. Não era para estar undefined aquele cara, tá? Então vou fazer o login, fazer o logout. Cara, por que esse push está undefined? Eu fiz alguma besteira aqui? Me ajudem aí. Ó, esse cara aqui, ele está undefined. Mas eu não sei por quê. Esse cara não deveria estar undefined, porque esse cara aqui está igualzinho o outro. Esse cara está fora da rota, gente. Isso talvez seja um pouco complexo, mas olha o problema aqui. Esse cara aqui tem uma coisa chamada no React, chama context. Principais conceitos. Deve estar por aqui. Aqui está em português esse aqui, eu não sei se eu vou achar. Não é o problema da rota, tá? Vou tentar explicar, mas é que é um conceito um pouquinho mais avançado. Quando eu coloco esses caras aqui em volta, esses caras aqui, ó, ele cria um contexto.
E aí eu só consigo usar as funções do React Router dentro desse contexto. E vocês estão vendo que eu estou usando ele para cima. Ó, o route está aqui embaixo e eu estou tentando fazer isso aqui em cima. Então é por isso que ele não está funcionando, porque ele não tem esse cara aqui, porque esse cara está fora do contexto. Aí tem várias formas da gente resolver isso, mas eu acho que nesse caso a forma mais simples é a gente jogar esse cara para dentro. Por quê? A gente pode jogar ele para algum lugar específico onde a gente vai fazer o login, porque a gente já precisa fazer isso. Então eu vou fazer um perfil aqui, ó, porque normalmente a gente não quer que o cara saia facilmente do nosso app. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar uma tela de perfil, igual eu criei essa tela de timeline. Então é a tela que ele vai mudar as preferências dele, que é o que a gente quer fazer, né? Lembra que a gente quer fazer o cara escolher se ele é criador ou não? Isso vai ser no perfil dele. E aí a gente pode colocar essa parte aqui. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou criar uma div. E aí aqui eu vou criar um botão ou um link. Pode ser um botão, né? Então eu vou criar um button aqui, um clique. E aí eu vou fazer aquele logout. E aí aqui eu vou estar abaixo daquele nível lá. Então eu vou conseguir, vou dar um return aqui, eu vou conseguir usar normalmente esse cara. Então deixa eu só pegar aqui esse cara aqui, ele vai funcionar. Eu tenho também o meu... cadê aquele código que eu estava fazendo, que estava aqui, né? Então eu tenho esse cara aqui que eu vou pegar aqui também, que vai funcionar. Tem esse cara aqui. Beleza, profile. Então esse cara é o logout. Agora esse cara está lá embaixo. Vejam aqui que ele está lá embaixo. Aqui eu tirei o nome do usuário, mas acho que eu não quero tirar o nome do usuário, né? Só vou tirar o logout daqui. Então eu não vou deixar o logout, mas eu vou deixar o nome do usuário. E aí o que esse usuário vai fazer? Ele vai ir para aquela tela lá. Então, tomara que o link funcione aqui fora da rota, né? Senão eu vou ter que mover de novo esse cara. Mas vamos ver se o link vai funcionar aqui. Que o link também é um componente do React Router. Eu não sei se ele funciona fora do contexto, mas a gente vai descobrir agora. Profile. Eu vou fazer uma pausa daqui a pouco para vocês fazerem perguntas, porque eu sei que essa parte de rota, como eu falei, ela é mais complexa mesmo. Mas vou tentar explicar o máximo que eu conseguir para vocês não ficarem viajando no que eu estou fazendo aqui. Eu só vou terminar aqui para a gente ver se está tudo certinho e eu já faço uma pausa. Então esse link vai para o profile, deixa eu ver aqui na rota se eu criei certo, profile, faltou importar, importei. Aqui ele vai ter essa telinha, vai ter um botão, que eu vou chamar de logout aqui, para ele sair. Vamos ver se deu certo. Já vou voltar para tirar dúvida, tá? Então deixa eu sair da timeline aqui, cliquei aqui, fiz o login, logout not defined, esqueci de deletar esse cara, não quero mais isso aqui. Beleza, deixa ele dar o refresh. Ixi, eu não posso usar o link também. Então, esse aqui mas não tem problema, tá? Isso aqui é só um link de qualquer jeito. Eu não preciso usar, tá? É só para ficar mais simples eu usar a API dos caras, mas isso aqui vai funcionar do mesmo jeito. Fiquem tranquilos. Teria que estar dentro. Então eu poderia jogar todos esses caras para cima aqui. Também não mudaria nada, né? Eu podia ter feito isso desde o começo, né? Eu poderia ter pego esse cara aqui, ó. É que eu não queria realmente ter o botão de logout lá, tá? Eu posso pegar, cadê aquele cara da rota? Eu posso pegar esse cara aqui e só esse cara aqui de cima eu jogar lá para baixo, lá para cima. Deixa eu pegar esse cara e jogar para lá logo. Só para evitar BO. Esse cara aqui não precisa estar aqui, tá? Só estou copiando aqui, eu não sei se vocês usam isso, mas acho que toda ideia tem isso hoje em dia. Você consegue ter vários níveis aqui e aí eu consigo ter várias coisas no meu copy-paste, ó. Tem uma lista aqui, ó. Então eu estou pegando uma delas lá, vou fechar aqui. Aí eu tenho outras coisas no meu copy-paste, por isso que eu fui selecionando várias coisas que eu fui copiando e colando, tá vendo? Então tem a outra que é o import, mas ele já trouxe o import sozinho aqui para mim. Isso aqui quebrou a linha sem querer. Então agora, ó, esse cara está aqui fora. Então eu acho que eu posso até voltar o link aqui. Vamos ver, que a gente aprende junto também. Porque normalmente eu já faço essa estrutura de rota no nível bem acima, então eu nunca tenho esse tipo de problema. Que aqui como a gente está fazendo só na medida que a gente vai precisando. Deixa eu ver se eu tirei tudo aqui. Então beleza, então meu app agora a rota está lá em cima, mas beleza que eu quero ter a minha tela de perfil, não tem problema nenhum. E aqui eu faço, aí eu não preciso mais desse cara aqui. Eu já vou voltar a explicar tudo e vão anotando as dúvidas aí, que eu acho que se agora não tiver dúvida, aí larga a mão. Aí vocês não estão focados aí não, vocês estão com vergonha de perguntar.
que vai ter dúvida. Eu vou pôr o history aqui, né? Porque esse cara eu estava usando, né? Só estou arrumando aqui, reorganizando as coisas. Beleza, vamos ver se esse cara agora funciona. Deveria funcionar. Logout, login, perfil, logout. Beleza, tudo funcionando. Sem erro. Uma coisa que está me incomodando pra caramba aqui é o formato, que está tudo feio aqui. Depois a gente precisa usar o Prettier. Prettier é uma ferramenta que formata o código sozinho pra gente, quebra a linha, porque senão ficou horrível esse código. Já está me irritando, tanto que ele está estranho ali. Mas daqui a pouco a gente configura isso. Vamos abrir para perguntas. Enquanto isso eu vou levantar aqui da cadeira, dar uma esticada, mas estou ouvindo. Podem fazer pergunta. Então, qual foi a dúvida? Se estiver muito ruim o microfone, avisa, tá? Qual foi a dúvida exatamente? O que você não entendeu exatamente? É, por causa do contexto, né? Infelizmente é um conteúdo um pouquinho avançado, mas a ideia do contexto é que ele te dá algumas coisas, se você olhar aqui, que ela só vai estar disponível se você estiver dentro daquele contexto. Então, o que é contexto, né? Você cria esse cara chamado provider, e aí você só consegue usar qualquer coisa que depende desse contexto se você estiver dentro desse cara. E o que é estar dentro? É estar aninhado mesmo. Então, deixa eu ver se aqui no exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu tentar usar o tema, mas eu não estiver dentro do provider, ele não vai funcionar. Olha, ele tá até falando isso aqui, ó. O tema do botão dentro do provider vai usar, os outros vão usar o outro. Então ele está aqui nesse ponto, que ele está até mostrando no exemplo, não vai estar usando o tema. Então as coisas que esse provider definiu não vão estar definidas aqui. No caso do React Router, está dando aquele erro. Nesse caso aqui, pelo que ele está explicando, simplesmente não vai servir para nada o tema que você escolheu, porque esse tema que você escolheu, ele só vale aqui dentro. Ele não vale aqui fora. Então, e para que serve isso, né? Para que isso existe? Isso é uma forma do React de você passar uma propriedade muitos níveis para baixo. Então, se você quer passar uma propriedade tipo 5, 6 níveis para baixo ou não sei quantos níveis para baixo, para você não ficar passando propriedade para todos os componentes, você usa um contexto. Então, é isso que eles fazem aqui. Então, aqui ele está definindo um monte de coisa, se você olhar o código deles lá, num provider. Então, isso aqui é um provider. E aí, esses caras aqui de dentro, eles consomem esse provider. Então, se eu colocar alguém fora, eu não tenho como ter acesso a esse provider, igual nesse exemplo aqui do React, você pode ler com calma depois. Não adianta nada eu usar o tema, porque esse cara aqui que está usando o tema, esse botão provavelmente está usando o tema, olha, ele está usando o tema, tá vendo? Ele pega do contexto e usa o tema. Mas não adianta nada, porque o tema não está definido aqui. O tema só está definido aqui em cima, que é isso que ele está falando aqui. Então, não vai servir de nada. Esse valor aqui não está disponível. Então, provavelmente, quando dá o erro, é porque esse cara aqui, esse history, não está definido fora. E aí não tem como você usar. Então, assim, é uma limitação, mas de certa forma não é uma limitação, é uma feature mesmo, né? Por quê? Aqui é até interessante, né? Porque aí o cara que estiver fora desse provider não vai respeitar os valores desse provider. Por que isso é bom? Você pode ter vários providers. Então, nesse exemplo dele que ele está falando de tema, você poderia ter uma parte do app que é dark e o usuário falar que uma parte do app é clara. Por exemplo, se ele quiser a barra que fica preta, mas o texto ele quer que fique branco. Então ele poderia ter o mesmo componente com dois providers diferentes. Numa sessão ele pode escolher que ele quer preto, numa outra sessão ele quer escolher que seja branco. Se fosse tudo misturado e valesse para qualquer nível da árvore, que isso aqui ele vai criando tipo uma árvore, né? Não ia servir para nada, ia virar uma bagunça, né? Então é de propósito que ele é limitado para quem está dentro de um provider específico. Isso, naquele exemplo deles é um tema, no nosso exemplo aqui é a parte o recurso de fazer rotas, mas é isso mesmo. Então, na verdade aqui a gente não está pegando a propriedade do provider diretamente, mas com certeza esses componentes aqui, eles estão lendo alguma coisa do provider. Ó, já até vi aqui, ó. Deixa eu abrir esse código para vocês verem. É legal vocês abrirem, fuçarem, tentarem. É lógico que tem código que vai ser difícil de ler, mas muitos códigos não vão ser tão difíceis assim, quer ver?
Deixa eu tentar achar esse link aqui, porque eu só de bater o olho ali eu já vi que ele está usando direto o cara do contexto. Mas ali ele está minificado e tudo mais. Vixe, aqui também tá uma bagunça, né? Eu tenho que achar o código, deve ser aqui. ES, aqui deve ser o código legível. Também não. Eita, quanta volta. ESME React Router DOM, calma aí. Só estou procurando o código de verdade aqui, porque tem um monte de coisa aqui que não é o código de verdade, não. Será que é esse de verdade, finalmente? É. Acho que é. Então aqui, ó, se você procurar por context, ó, tá vendo que ele está usando context? Aí ele está pegando de dentro do history o context. Ou seja, se você definiu esse cara fora, quando ele pegar esse cara aqui, esse cara vai estar vazio. Ele vai estar nulo e aí já vai dar pau. Por isso que aí ele mostra esse erro. Ele está vendo aqui, se esse cara não está definido, ele lança aquele erro. Foi exatamente o erro que a gente viu da segunda vez ali. Então não tem mágica, é exatamente o que está escrito na doc aqui. Se você tentar consumir o valor fora, esse valor não vai estar definido. E aqui a própria implementação deles já está dando um erro logo para nem deixar você chegar nos erros que você vai tomar aqui. Porque aqui já daria erro, né? Aqui já daria undefined e falar que não tem como desconstruir history de undefined. Deu para entender com esse exemplo aqui? Do link? Ou ficou muito confuso ainda? Eu nem ia falar de contexto, né? Mas como a gente acabou entrando nesse... Mas é uma coisa super importante de entender no React. Você pode criar seus próprios contextos. Por exemplo, no Bmark a gente tem um contexto de usuário logado. Então a gente consegue pegar o usuário logado em qualquer parte, porque a gente tem um contexto lá em cima que já define o usuário logado para você. E assim sucessivamente. Você pode criar vários contextos na sua aplicação. Beleza. Vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos só para tomar uma água e ir no banheiro, quem quiser, e a gente já volta. 5 minutinhos a gente já volta, para a gente ainda conseguir andar hoje.